Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho no domingo. Tô aqui todos os dias, sempre que posso, para trazer uma opinião e trazer companhia para você, para a gente debater um assunto legal. E hoje eu quero falar sobre nome no futebol. Até um certo preconceito que há da parte do torcedor, da parte da imprensa, quando alguém não tem nome, quando alguém não tem peso. A Copa do Mundo vai acabar hoje, meio-dia, o jogo entre França e Argentina. Equipes que têm nomes, grandes nomes. Messi pelo lado da Argentina, Mbappé pelo lado da França. A França com mais jogadores conhecidos, Dembélé, Giroud, enfim, jogadores de grande nome, Lloris, Varane, enfim, jogadores que brilham no cenário internacional. A Argentina com alguns jogadores mais promissores, digamos assim, mas um time mais obreiro, talvez até o mais conhecido, apesar de não ser da minha predileção, o zagueiro Otamendi. Eu acho meio caneleiro, meio butinudo, mas tudo bem, respeito quem gosta. O restante do time é um time operário, é um time que provou durante a Copa do Mundo, e é claro, também pela presença de Lionel Messi, como é importante você ter união de grupo, você ter treinador capaz de fazer as modificações. A Argentina perde um jogo inacreditável nas suas primeiras participações para a Arábia Saudita. É incrível que a Argentina consegue, ganhava de 1-0, deu uma rebolada e a Arábia Saudita sai e vence. E causou aquele rebuliço. Caramba, a Argentina não vai classificar para a segunda fase. O time se reorganizou. É um trabalho que o Scaloni vem fazendo há muito tempo. Muito capaz. Ganhou o Brasil na Copa América, aqui no Brasil. 1-0 no Maracanã. Gol do Ángel Di Maria. Um passe maravilhoso do Depou. E era uma seleção que vinha precedida de bons jogos, bons resultados. Time muito competitivo, de muita força, como eu disse, sem grandes nomes. Ele coloca ali o McAllister no meio, que é um jogador mais de pegada, sem grande projeção. Você tem, de repente, alguns jogadores que você não dá muita... Tem o Paredes, volante, jogadores que você olha assim, poxa, peraí, o Di Maria não era titular absoluto, entra e sai, mas o Scaloni dá ao time a competência de jogar com disposição, entendendo o que é uma competição e, é claro, volto a dizer, com uma extra série. O Messi faz a sua melhor Copa do Mundo, joga demais, é um jogador extraordinário, para mim o melhor jogador do mundo nos últimos anos, disparado, com todo respeito ao Cristiano Ronaldo e respeito quem gosta, mas para meu jogo, o Messi é um jogador muito mais decisivo, muito mais bonito de ver jogar. Então, o técnico da Argentina molda uma equipe competitiva que, por certo, vai jogar hoje mais fechadinha, mais retrancadazinha, que se molda ao adversário. A Argentina sabe que vai enfrentar um ataque com Dembélé, Giroud e com o Mbappé, com o Griezmann chegando por trás, que é outro jogador que eu esqueci de grande nome também, e que precisa, de repente, jogar com 3 zagueiros, reforçar, não avançar muito, deixar mais para a individualidade do meio para frente, ter um time mais competitivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é a maior prova, e para mim ficou claro com o Marrocos, ficou claro com o Japão, ficou claro com outras seleções, que o nome hoje é importante, mas não é o mais importante. Até porque as renovações são muito pequenas. Não existe no futebol do mundo uma renovação como havia anteriormente. Eu tento entender esse fenômeno de ter sempre jogadores nos anos 90 e até no início dos anos 2000, jogadores mais protagonistas. E a partir daí você foi escasseando isso. A cada dia, muito mais as valências coletivas do que as valências individuais que proliferaram, para mim mudando um pouco a imagem do futebol, a cara do futebol pelo mundo. Não que eu desgoste, muito pelo contrário. É bonito você ver um time bem treinado, com transição rápida, com conceitos de posse de bola, viu a oportunidade, vai lá e mata. Enfim, eu gosto de times assim. Sonho muito de ver o Vasco jogando assim.
Eu adoraria ver meu Vasco jogando dessa maneira, marcando em cima, pegando, lutando, tendo velocidade, transição rápida, 2, 3, 4 toques, chegar na frente. É um sonho, sabe, de ter um time assim. O último time do Vasco eu me lembro jogando assim foi o time de 2011, aquele time do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que tinha uma saída de bola rápida, com o Fagner e com o Éder Luiz pela direita. Tinha Diego Souza, que fazia muito bem a parede. Depois você viu, somado ali, o Juninho se juntando, o Felipe pelo outro lado, com muito talento. A saída de bola pelos lados do campo era muito rápida, muito boa. Tinha uma parelha de backs muito forte, o Dedé jogando muito bem, o Anderson Martins também. Enfim, era um time muito bem montado, que podia jogar até com linha um pouco mais alta, porque tinha 2 zagueiros rápidos. Então é algo que o futebol mostra que tem uma evolução. Não que no passado os times coletivos não jogassem. Aquele time do Vasco que completou na última sexta-feira 33 anos do título brasileiro, o time de 89, jogava por música. Você vê o gol do Vasco na final contra o São Paulo, é um gol coletivo, de jogadores talentosos. A bola sai de uma rebatida de bola da defesa, vem do lado direito pro meio, o William toca pro Sorato na ponta, toca pro Bebeto, aliás, que faz a inversão pro Sorato, que volta ao Mazinho, tudo pela esquerda, que toca no Bismarck, que toca no Boiadeiro, já pela direita, toca pro Luiz Carlos Vinck. Olha só quantos jogadores participam. São todos craques que eu falei. Absolutamente todos jogadores monstruosos. Mas que num sistema coletivo rendiam muito. O Vasco fez uma campanha naquele ano de 19 jogos e 2 derrotas apenas, numa época em que o futebol era muito difícil, tinham grandes equipes. O São Paulo, praticamente 2 anos depois, ia ser mega campeão, bicampeonato mundial, com o Raí, com tantos outros jogadores. Então, o Vasco, ele conseguiu, com o talento, unido a uma bela esquematização tática do técnico Nelsinho Rosa, dar espetáculo. E eu tô falando isso porque eu acho que isso prova que, é claro, grandes nomes bem treinados dão muito certo. Mas às vezes tem a questão, e hoje em dia isso eu vejo muito, a questão da vaidade. De você ver que um jogador às vezes não quer participar de um lance, um atacante não quer marcar, ou então não participa de uma recomposição, né? Então tem um pouco da vaidade, esse componente vaidade, que muitas das vezes atrapalha a composição de um time. É o que eu, por exemplo, critico um pouco no Neymar na seleção, que é um monstro, um jogador extraordinário, mas que me passa às vezes a impressão de estar meio desligadão do jogo, não tá elétrico, como o Messi, que pega a bola e vai para dentro, que tenta, faz 1-2, está sempre ligado no jogo. O Neymar, é claro, questões físicas, tomou uma porrada no início da Copa, mas às vezes meio lento, atrasa o jogo, e eu vejo o futebol hoje numa velocidade absurda. Eu vejo o Luka Modric, que ontem se despediu das Copas do Mundo, e que tristeza ver um jogador daquela qualidade, que é um cara que dificilmente erra um passe, é um cara que clareia jogo, que ele vai dar um passe, ele vê que fecha, ele dá uma gingada e já abre o jogo do lado esquerdo, mete tapa com a esquerda, mete tapa com a direita, mas dá dinamismo ao jogo. É o craque unido a um bom esquema tático. E eu acho que isso é muito importante. Agora, se você tem jogadores de boa qualidade, que não tenham tanto nome, num time bem engrenado, é capaz. Eu tô falando isso para chegar a uma situação que eu acho que a gente tem que parar um pouco disso. Eu vejo o Vasco contratando o volante De Luca, que ele pediu para ser chamado de De Luca, um jogador que veio do Bahia e que a gente vê nitidamente por parte da torcida, por parte até de pessoas da imprensa, um desdém em relação a quem é o De Luca. Poxa, De Luca, pelo amor de Deus, poxa, isso não é reforço. Olha, eu diria que, calma, vamos esperar. Eu acho que um jogador de 22 anos, que tem uma base boa do Palmeiras, que fez um 2021 comprovadamente muito bom, que tinha no técnico Mano Menezes, que o lançou no Bahia, um interesse pleno de contar com ele no Internacional. É só ver as manchetes, é só você pesquisar aí, botar no Google, Patrick de Luca Internacional. Várias vezes o Internacional cogitou trazer esse jogador. Será que esse jogador é tão ruim assim, tendo 22 anos de idade? Eu fiz ontem uma comparação, vendo números no SofaScore, coloquei inclusive no Boletim AV, lá no canal Atenção Vascaínos, de desempenho dele e do Yuri Lara, porque ele tem uma rusga, que é a questão da marcação, que ele não é tão pesado na marcação, ele não é tão forte na marcação, ele não é um jogador tão intenso na questão da marcação. Tudo isso pesa. E eu me bato se eu acho que o volante precisa
ter somente essa característica, sabe? Eu fico meio que me perguntando, será que a gente não está muito preso a um passado nos anos 90 em que você tinha a necessidade de ter o volante brucutu, o cão de guarda, o Yuri Lara, que a gente quer ter, porque a gente quer ter a segurança de um time que marque, mas se a gente for raciocinar, a gente quer ter um volante que marque muito, porque a gente sabe que o nosso time é fraco, que o nosso time é frágil. Então a gente precisa ter jogador que pelo menos não vá deixar a fragilidade de um posicionamento, de uma qualidade técnica de um zagueiro passar em branco, porque ele vai lá cobrir. Mas se você tem um time minimamente organizado, um time capaz, um time com talentos para jogar e que se posicione, eu vou dar um exemplo claro, Casimiro, Toni Kroos e Luka Modric jogaram anos no Real Madrid. Quem é que marca pra burro aí? O Casimiro é um volante de mais pegada, mas não tem essa força toda, não é um jogador... Claro, quando tem que chegar duro, ele chega, quando tem que dar a porrada dele, ele dá. Mas são jogadores que, na verdade, quebram as linhas, encurtam espaços, dificultam pro adversário. Às vezes uma boa marcação não é somente chegar junto, é você dar ao jogador adversário a prerrogativa da pouca escolha. Porque se você dá espaço para ele, o jogador adversário ele tem a opção de te driblar, tocar para trás, tocar para os lados. Agora, se você encurta, apenas encurta, ele vai ter que tomar uma decisão. E isso também é marcar. Eu estava vendo, até dei uma informação ontem, que depois até me policiei. Eu falei no Boletim AV ontem a respeito dos poucos cartões que o De Luca tomou. E eu coloquei, talvez seja um jogador que realmente marque pouco, porque ele tem 5 cartões amarelos numa temporada toda. Mas será que ele não é um jogador inteligente? Que, de repente, rouba bolas? Eu vou dar um exemplo de um jogador que eu era fanzaço no Vasco, o Leandro Ávila. Que era um jogador que tinha até uma dificuldade técnica no início da carreira, de passar a bola. Mas é um jogador que tinha uma capacidade de roubar a bola, de ladrão de bola impressionante, de dar um toquezinho, de dar uma roubada. E era um jogador que aprendeu com o tempo, até porque o Leandro começou a jogar um pouco mais lá na frente, veio recuando. Ele se completou junto com o Luizinho, que era um jogador que também, aí sim, tinha muito mais o espírito porradeiro, mas sabia jogar futebol também, tinha muita qualidade, mas eram jogadores inteligentes, eram jogadores que se posicionavam. O Luizinho tomava muito cartão, eu admito isso, mas no caso do Leandro Ávila, menos. O Ávila é um jogador que sabia antever o lance, a enfiada de bola, então ele chegava ali e antecipava, quebrava uma linha, dava ao adversário essa dúvida de onde botar o passe, porque ele sempre estava atento. Porque se você está de frente para o adversário, se você dá o lado, você está dando opção para ele, olha, mete ali na diagonal e você dá o bote. É a mesma coisa do lateral, já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, do bom lateral que marca um ponta, o ponta agudo é difícil de marcar desde que você se posicione errado. Porque se você, por exemplo, tem um ponta agudo que você dá a diagonal para ele, se ele não tem o pé trocado, ele se enrola. Então o que você tem que fazer? Fica de lado para ele. Ele vai dar o tapa onde? No fundo. Mas no fundo tem o zagueiro e tem o volante que podem encaixotá-lo. Agora, um jogador de pé trocado, que eu sou muito contrário, que dribla para dentro, se esse jogador tem a valência do drible para fora também, como era o Robben, o holandês, é um jogador muito difícil de ser marcado, porque você não tem ideia. É o Felipe no drible. É o cara que, se você der a diagonal para ele, ele vai dar um cortezinho. Ele vai quebrar. Mas é claro que ele não tinha o pé direito. Mas mesmo assim já desmontou a marcação. Porque se você dribla o cara pro fundo do campo, mesmo tendo a perna esquerda, o zagueiro já sai. Você pode enfiar a bola, dá uma enfiada nas costas do zagueiro, entre o zagueiro e o lateral que te marca. E você não sabe para onde que o cara vai. Para onde que esse cara vai. Havia um jogador, os mais velhos vão lembrar, nos anos 80, chamado Zé Sérgio, jogou inclusive no Vasco, mas se notabilizou muito mais no São Paulo, que era um ponta esquerda, de pé direito, mas que tinha o pé esquerdo, ele jogava com os 2 pés, era um jogador assim, muito difícil de ser marcado, porque ele pedalava e ia para dentro, ele pedalava e ia para o fundo, cruzava de pé esquerdo, ele pedalava e vinha para a diagonal, metia de pé direito. São jogadores raros hoje em dia, não há dúvida disso, mas você ter esse jogador, ele te dificulta.
E às vezes um bom marcador não precisa dar a porrada, é fazer essa leitura. E isso eu percebi muito que o Patrick de Lucca tem, que é a questão da leitura do jogo, de talvez não ter necessidade de tomar o cartão amarelo. E olha, eu tô falando aqui sem conhecer o atleta, nunca vi jogar, tô sendo honesto, apenas tô querendo dar uma leitura para colocar que às vezes um nome não é tão forte quanto alguém que vem com ótimas referências. Então, eu penso o seguinte, um jogador de nome, claro que você já pensa o seguinte, pô, eu tô acostumado com esse cara joga demais, né? Ele joga muito. Vamos pensar que o Vasco contrata o Casimiro. Qual é a nossa expectativa? A gente vai para o aeroporto receber o Casimiro. É um monstro de jogador, um grande jogador. Mas você espera o que do Casimiro? Que ele roube as bolas, que ele faça os lançamentos, que ele chegue na área. Se ele não fizer, você vai pensar assim, a gente pegou o Casimiro em final de carreira. Já o De Lucca é um jogador que você vai sempre assim, bom, deixa eu ver. E se ele acertar o primeiro passe, o segundo passe, chegar na área, fizer gol, eu já vi lances dele fazendo gol, chute de fora da área, boas assistências. Você vai pensar assim, peraí, cara, esse cara é legal, hein? Bom jogador, hein? Não é um jogador tão ruim assim, não. É o comentário que o torcedor faz. Ah, mas ele não marca muito. Vamos ajustar o time. De repente, você tendo mais jogadores para quebrar a linha, você tem jogador ali para fazer o balanço defensivo, para tirar o espaço do adversário, sem necessariamente marcar, dar porrada, que é a lógica que a gente tem no futebol, e eu entendo, porque a nossa cultura é essa. Nós fomos criados assim e nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, que o futebol o goleiro tem que sair do gol. Aí hoje o goleiro sai com o pé, eu fico desesperado, porque a gente não está acostumado com isso. Bom, o lateral tem que chegar no fundo para cruzar. Hoje tem lateral posicional, como nós tivemos na Copa, Danilo e Alexandre, dois laterais que dificilmente passam do meio de campo. Jogadores muito mais de apoio, que fazem uma linha de 4, como muitos clubes europeus jogam. O zagueiro, zagueiro é para zagueirar, amigo. Zagueiro é zagueiro. Não dá para zagueiro ficar inventando. O que zagueiro está fazendo lá na frente? Hoje em dia, o zagueiro é construtor. Ele tem capacidade de construir o jogo. Ele é fundamental quando meias e atacantes estão marcados, dele fazer o primeiro passe. E no mesmo caso, o volante. O volante, a gente tem a imagem do primeiro volante de marcação, de pegada. O Juninho Pernambucano jogou de volante. Jogou de número 5 no futebol do Catar. Claro que é um futebol de um nível diferente, mas jogou se posicionando. Fazia as suas faltas, sim, dava as suas porradas, mas muito mais posicional. Ele, quando chegou no Lyon, ele jogava numa linha de 4 pelo lado direito, jogando com a camisa 12. Depois, no ano seguinte, no segundo ano dele de Lyon, que ele foi vestir a camisa 8. Mas era um cara posicional. Imagine Juninho jogando pelo lado direito. No Vasco, por exemplo, ele jogou ao lado de Luizinho e Nasa. O Nasa fazia muito mais um terceiro zagueiro para liberar o Felipe, que se juntava as duas meias com o Juninho. E tinha o Ramon, olha que trio. Juninho, Felipe e Ramon. O Felipe armando pela esquerda. Ramon entrava mais aqui debandado pela canhota no fundo para fazer esse complemento. O Vasco estava armado com 3 ali atrás, Mauro Galvão, Odivan e Nasa. E você tinha um lateral que às vezes não era lateral, na maioria das vezes tinha o Wagner. Então o Vasco, bem ou mal, jogava quase num 3-5-2. Com Edmundo e Evair. Título de 97 vai fazer agora 15 anos, no dia 21. Então, se você for pensar claramente, você pode ter jogadores que não têm a característica de pesar, de marcar, de pegar, fazendo. Essa proteção, sim, dá para fazer. Armando um time taticamente bom. É claro que não dá para marcar com o olho. Você tem que encurtar, você tem que atacar, você tem que, saber tirar o espaço, fazer o adversário tomar a decisão logo. Porque se você olhar muito, danou-se. O adversário tem que... toma logo uma decisão, meu irmão. Resolve logo o que você quer da vida. É mais ou menos por aí. E eu acho que a gente tem que valorizar isso. E o mais importante, a razão do meu comentário. Parar um pouco com esse preconceito de que não tem nome é ruim. Não tem fama é ruim. Quantos jogadores a gente já não viu no Vasco? Centenas. É claro que o jogador sem nome, a referência é menor. Mas para nós... Porque o futebol hoje está tão completo em termos de análise, tem tanta gente vendo futebol, tem tanta gente vendo scout, que a gente tem que confiar. E aí eu não entendo, porque se traz um volante do Arsenal de Sarandi, do News Old Boys, do Olímpia do Paraguai, que chama-se Franco, chama-se Facundo, chama-se Christian, chama-se Rodrigues, a gente acha bom. Por que a gente acha bom?
por que o De Luca não pode ser um jogador interessante pro Vasco? Por que a gente já tem que tacar pedra e dizer isso aí pelo amor de Deus? Por quê, cara? Baseado em quê? Se a gente for olhar os números do rapaz, ele teve um 2021 espetacular. Fez quase 60 partidas com a camisa do Bahia, motivando um técnico como Mano Menezes, vice-campeão brasileiro, a querer levá-lo para o Inter. O ano de 2022, numa Série B, um campeonato diferente, mais difícil, pesou. Ele não foi tão bem, perdeu espaço, o Bahia trocou de técnico toda hora. É bom lembrar que o Bahia trocou um treinador faltando 5, 6 rodadas. Mandou o Anderson Moreira embora. Ele cai de produção junto com todo o time, é normal, é extremamente normal. E volto a dizer, não conheço o jogador, não estou defendendo o jogador, estou apenas colocando uma visão que a gente passe a ter também. Até porque, gente, o cara tá vindo jogar no Vasco. E se tá vindo jogar no Vasco, a gente tem que achar que é bom, cara. Posso achar que é jogador ruim? Eu tô cansado de jogador ruim. Aí ele não tem nome. Tá bom, ele não tem nome. Mas vamos experimentar. Vamos ver o bicho que vai dar. Volto a dizer, quantos jogadores de nome? O Clebson, quando veio pro Vasco, era bom? Alguém conhecia? Não, ninguém conhecia. O Divan e Nasa vieram pro Vasco, e aí? Então vamos ter um pouco de paciência, talvez. Vamos procurar observar mais o jogador, compreender que não é somente a posição que tem um rótulo. Volante tem que marcar. A gente logo pergunta, é primeiro volante ou segundo volante? E a pessoa que trabalha hoje no futebol diz assim, é volante. Seja primeiro, seja segundo, tem que fazer as mesmas balanças. É jogador de meio de campo. É meio campista. O Júnior Urso, por exemplo, que vinha pro Vasco, já jogou de 5, mas ele era muito mais segundo jogador de meio de campo, armando pela direita. Nos Estados Unidos jogando lá na frente. Porque o jogador se adapta, ele tem que se adaptar, não dá pra ser assim, fechadinho, não, professor, não posso jogar nessa posição. Não, ele tem que saber jogar, às vezes fazer uma ala. Eu me lembro do Raul no Vasco, era um jogador que eu criticava muito, enfim, que eu acho que tinha uma mentalidade, pensava pouco, pensava pequeno, enfim, não tinha grandes projeções, mas é um jogador que se adaptou, melhorou, jogando ali pela ala, naquele time que o Vanderlei fez ali em 2019, ele com valências, cobrindo a subida eventual do Pikachu, jogador moderno, jogador diferente, que hoje eu acho até se adaptaria bem ao Vasco, seria um jogador interessante. Então eu vejo que a gente precisa entender mais o futebol, e eu me incluo nisso também, estou tentando muito aprender com isso, porque eu sou das antigas, eu já falei isso para você. Eu tenho o futebol como volante que marca, o volante pegador, né? O volante que vai chegar duro nos caras. Então, a gente precisa, eu me lembro nos anos 80, o Vasco tinha 2 volantes que pegavam, mas jogavam muita bola. Serginho e Dudu. O Vasco teve o Henrique volante no título carioca de 88, que era um jogador, que era um meia, que foi adaptado ali, né? E substituiu o Dunga, que foi campeão em 87. Olha a diferença. O próprio Dunga, que muita gente achava que era um jogador só de pegada, o Dunga jogava bola demais. O que vocês me falam de Paulo Roberto Falcão? Que era um jogador extraordinário, técnico, volante, mas que pisava na área. O Andrade, que jogou no rival Flamengo em grande nível, jogou no Vasco, jogador técnico, mas quando tinha que bater, batia, jogava duro. O próprio Batista, dos mais antigos que eu estou colocando aqui, jogador de pegada, de força, de talento. Então eu acho que a gente tem que começar a vislumbrar o futebol como preenchimento de espaços, como posicionamento, que é algo que é fundamental para que o jogador renda mais. E eu acho que o De Luca pode ser assim, com o Barbieri, que tem conceitos modernos, que tem conceitos ofensivos, que valoriza muito o jogador que toma a bola e já passa, não tem essa necessidade de que tem que correr atrás dos caras, pelo amor de Deus. Não, se você se recompuser assim direitinho, colocar ali atrás, colocar o time certinho, vai dar, cara. Vai dar, eu acho que a gente consegue adaptar esses jogadores a essas posições. Não estou pedindo aqui a morte do cão de guarda. Não estou pedindo aqui a morte do Pitbull. Longe disso. E também estou pedindo um pouquinho de menos pré-julgamentos por nome. Né? Todo mundo tem um nome. Tomara que o De Luca faça o seu aqui no Vasco. Daqui a pouco a gente tem muito noticiário no canal Atenção Vascaínos, tem uma arquibancada do AV, depois da final da Copa do Mundo, que você tenha uma boa final de Copa do Mundo, e aí vai torcer para quem? França ou Argentina? Eu vou para a França. Consigo torcer para a Argentina não, apesar de achar o Lionel Messi um jogador extraordinário. Grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo, fiquem com Deus, aproveitem a família. Tchau, turma.